Você já imaginou um lugar ao qual só se pode chegar de trem, onde não existem carros, onde o silêncio não é a ausência de algo, mas a presença de tudo o que realmente importa? Hoje vamos entrar em um dos cantos mais extraordinários dos Alpes suíços. Um vilarejo que não precisa se anunciar, que não compete com nada, que simplesmente existe com uma serenidade que poucos lugares no mundo conseguiram preservar. Hoje vamos conhecer Wengen, localizado no cantão de Berna, a mais de 300 metros acima do nível do mar. Wengen está assentado sobre uma espécie de terraço natural, com vista direta para o Vale de Lauterbrunnen e para três dos picos mais imponentes dos Alpes, o Eiger, o Mönch e a Jungfrau. Mas o que realmente distingue esse lugar não é sua altitude nem sua geografia. É a decisão tomada há mais de um século de proibir o tráfego motorizado. Não há carros, não há motos, não há pressa movida a motor. Chegar até aqui já muda alguma coisa. O trem que sobe desde Lauterbrunnen não é apenas um meio de transporte, é uma transição. À medida que os vagões ganham altura, o barulho do mundo moderno vai ficando para trás. Os passageiros não comentam, mas todos sentem. Quando as portas se abrem em Wengen, o primeiro instinto é parar. Não porque haja algo específico para ver imediatamente, mas porque o ar é diferente. Mais limpo, mais frio, mais silencioso. Como se o lugar pedisse, sem palavras, que você respirasse antes de continuar. As casas de madeira que margeiam as ruas não tentam chamar atenção. Foram construídas para durar, para resistir ao peso da neve e à passagem do tempo, para se integrar à paisagem sem se impor sobre ela. Existe uma coerência visual em Wengen que não é por acaso. É o resultado de gerações que entenderam que viver bem na montanha significa viver em diálogo com ela, e não em contradição. A primavera chega de baixo para cima. Primeiro aparece no vale, nos prados que acompanham o rio Weiße Lütschine. Depois sobe lentamente pelas encostas, tingindo de verde os campos que durante meses estiveram cobertos de branco. Em Wengen, a primavera não irrompe. Ela se instala com calma, quase com timidez, como se soubesse que não precisa provar nada. As flores alpinas começam a surgir entre a grama com uma discrição que obriga a olhar de perto. Gencianas azuis, anêmonas brancas, narcisos silvestres que crescem sem uma ordem aparente, mas com uma lógica que só a montanha compreende. As casas de madeira, com seus balcões cheios de gerânios, parecem despertar junto com a paisagem. Não há uma separação clara entre o que é construído e o que é natural. Tudo faz parte do mesmo sistema. As trilhas que rodeiam o vilarejo, muitas delas centenárias, voltam a se encher de passos. Não de turistas apressados, mas de pessoas que caminham porque caminhar aqui tem um significado diferente. Cada curva do caminho oferece uma nova perspectiva. Cada pausa revela um detalhe que antes não estava ali. A primavera em Wengen não se observa, ela se descobre. E há algo mais que acontece nessa estação que poucos guias mencionam: o degelo. A água que durante o inverno ficou presa na neve começa sua descida lenta e inevitável. Os riachos recuperam sua voz. As fontes voltam a correr. O som da água em movimento se transforma na trilha sonora constante do vilarejo. Um murmúrio que acompanha cada caminhada, cada conversa, cada momento de quietude. O verão transforma o vale em algo difícil de descrever. A Jungfrau, com seus 4.158 metros, permanece coberta de neve o ano inteiro, mas aos seus pés o verde se intensifica até atingir uma saturação quase irreal. Os prados que cercam Wengen se tornam extensões vivas, onde o gado pasta com a tranquilidade de quem conhece bem o seu território. Os sinos pendurados no pescoço das vacas criam uma melodia irregular que se espalha pelo vale. Não é um simples ruído de fundo, é o som próprio do lugar, tão autêntico quanto o vento entre os pinheiros ou a água caindo das cachoeiras próximas, porque Wengen está rodeado de cachoeiras. A mais conhecida, Staubach, despenca quase 300 metros de um penhasco em frente ao vilarejo, se dispersando no ar antes de tocar o chão e criando uma cortina permanente de vapor que muda de forma com o vento. Vê-la ao entardecer, quando a luz a atravessa em ângulo, é um daqueles momentos que não se planejam, mas também não se esquecem.
O verão também traz noites longas. Noites em que a escuridão chega tarde e vai embora cedo, deixando apenas algumas horas de sombra sobre o vale. Sentar em um banco diante da Jungfrau, quando o céu começa a escurecer, é entender, sem necessidade de explicações, por que há pessoas que chegam a Wengen pensando em ficar apenas alguns dias e acabam voltando todos os anos. Mas o verão aqui não é só paisagem. É também a estação em que o vilarejo mostra com mais clareza sua forma de viver. Os mercados locais oferecem produtos que vêm diretamente do entorno. Queijos produzidos nas fazendas próximas, mel de flores alpinas, pão assado todas as manhãs. Nada é feito para impressionar. Tudo é pensado para nutrir, para sustentar uma vida organizada com simplicidade e precisão. O outono em Wengen não avisa. Um dia o ar tem uma textura diferente, mais seco, mais nítido. As sombras se alongam mais cedo e as cores começam a mudar. O processo é gradual, mas inevitável. Os bosques de larício que cobrem as encostas mais baixas se transformam em uma mistura de dourado e ocre que contrasta com o branco permanente das montanhas. É um dos espetáculos visuais mais silenciosos que existem. Ninguém organiza, ninguém anuncia, simplesmente acontece. As trilhas ficam um pouco mais vazias. A luz muda de tom. A fumaça das chaminés começa a se misturar com a neblina da manhã. Wengen no outono é um lugar para quem sabe estar sozinho sem se sentir solitário. Um lugar onde a paisagem fala e o silêncio não pesa. Ele acompanha. Há algo nessa estação que convida à introspecção. Talvez seja a forma como as cores quentes contrastam com o frio crescente do ar. Talvez seja a sensação de que a paisagem está se preparando para algo, guardando energia, encerrando ciclos. Caminhar por Wengen em outubro é entender que a beleza não precisa ser eterna para ser verdadeira. Às vezes, é justamente porque algo termina que seu valor se torna mais claro. E então chega o inverno. A neve não cai de uma vez. Primeiro cobre os picos mais altos, depois desce para os prados, depois envolve os telhados, os caminhos, os bancos de madeira. O vilarejo não para, também não acelera. Ele simplesmente muda de estado, como a água que passa do líquido para o sólido sem deixar de ser a mesma. Sem carros, o inverno em Wengen é uma experiência quase irreal. O único som motorizado são os trens e os pequenos trenós elétricos que transportam bagagens. Todo o resto se move em silêncio. Os passos sobre a neve, o deslizar dos esquis, o vento entre os abetos cobertos de branco. Há uma pureza nessa quietude que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar. E ainda assim, o vilarejo não se congela em solidão. As luzes nas janelas aquecem visualmente a paisagem mais fria. O vapor que sobe das xícaras nas varandas cobertas, as conversas breves entre vizinhos que se conhecem há toda uma vida, a rotina simples e repetida que sustenta uma comunidade que escolheu ficar, que escolheu esse ritmo acima de qualquer outro. Essa escolha, renovada geração após geração, é o que transforma Wengen em algo mais do que um destino turístico. Quando a noite cai e as luzes do vilarejo se acendem contra o fundo escuro das montanhas, Wengen ganha uma dimensão íntima que poucas palavras conseguem capturar. Não é espetacular no sentido moderno. Não tenta impressionar. É profundo. E essa diferença muda tudo. Wengen não é um destino que se consome. É um lugar que se experimenta lentamente, que revela suas camadas com o tempo e que deixa em quem o visita algo que vai além das imagens. Uma sensação persistente de que existe outra forma de estar no mundo. Mais tranquila, mais atenta, mais real. Talvez por isso quem chega a Wengen não fala apenas do que viu. Fala de como se sentiu, desse silêncio que não esvazia, mas preenche, dessa paisagem que não impressiona de imediato, mas se instala devagar, sem pedir permissão, e permanece. Há lugares que nós visitamos, e há lugares que nos visitam, que entram pelos sentidos e permanecem muito depois que o trem já desceu de volta ao vale. Wengen pertence claramente a essa segunda categoria. Não porque seja perfeito, mas porque é coerente. Porque cada pedra, cada caminho, cada estação do ano faz parte de uma mesma história que vem sendo contada em silêncio há séculos. E quando alguém vai embora, vai sabendo que existem lugares que não se visitam apenas uma vez.
são lugares aos quais se retorna. Se você chegou até aqui, foi porque gostou deste vídeo. Então te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like para continuarmos explorando juntos esses lugares maravilhosos.